Mas o nosso ditador, nosso Führer, nosso Duce, nosso presidente de fato, nosso condutor, ele que é primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o início, o fim e o meio, o alfa e o ômega, o cara, o caramba, o cara e o caraô, a manhã de sol, o iaiá e o iô. Alexandre de Moraes, ao falar sobre a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, comparou a invasão às sedes dos três poderes em Brasília com a invasão de uma casa e questionou: se fosse na sua casa, você pediria anistia para essas pessoas? Vamos ouvir. Mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar: se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria. Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Eu quero pedir perdão para os meus colegas de mesa, porque eu acho que nós chegamos a uma situação de tamanho escárnio. O escárnio do Alexandre de Moraes é maior do que a careca lustrosa que ele tem. Ele fala para o brasileiro: vocês aí de casa, numa sessão em que o Cristiano Zanin proibiu o uso de celular. Segundo, eu quero perguntar ao diabo sem chifres mais careca para que não seja pego. Eu nunca vi um MST condenado. Por que o Boulos está solto? Porque o Boulos invade a sua casa. A sua não, né, ministro? Porque você usa o aparato do TSE para puxar a capivara de pedreiro que vai fazer jardinagem do seu prédio. Você é o ditador e o Führer, as regras não se aplicam a você. Você almoça no Paride, come nos lugares mais caros do Brasil. E ainda ameaça com seus seguranças quem se levanta e sai porque tem nojo de comer na sua presença. Enquanto não tiver nenhum sem terra preso por invadir casas rurais e destruir e levar o medo, enquanto não tiver um sem teto que invade propriedades privadas preso, essa argumentação de Vossa Excelência vale tanto quanto a qualidade da seda que é o seu cabelo. Ou seja, não vale nada. E antes de eu passar, eu queria dizer só mais uma coisa, se vocês me permitem, é que isso é um teatro. Isso não é uma sessão de julgamento, isso é um teatro. Isso é um teatro para cumprir tabela. É um teatro que não poderia existir. Mas eles insistem em fazer porque você maqueia um erro anterior com uma procedimentalidade legal e tenta apagar aquilo que é nulo. Quando saiu a publicação do acórdão que tornou o Bolsonaro réu, e nós vamos falar do Bolsonaro daqui a pouco, uma coisa absurda, uma coisa de demônio, portanto, uma coisa própria do Alexandre de Moraes. Ele falou que há absoluto respeito ao devido processo legal, conforme a Lei 8.038 de 90, que regulamenta os procedimentos que são de competência do STJ e do STF. Quando ele finge este julgamento, vale lembrar o seguinte: o artigo 1º dessa lei, que ele diz respeitar absolutamente e não respeita, porque ele é mentiroso, o Alexandre de Moraes é mentiroso. Ele é mentiroso.
Ele, Barroso, Lula, a gente tá virando o quê? A gente podia trocar o nome no Brasil, tirar a bandeira do Brasil, do verde e amarelo, e pôr a cara do Pinóquio. O que diz a lei, o artigo 1º dessa lei, que ele diz que respeita absolutamente? Essa lei, ela diz o seguinte, que o prazo para que a PGR ofereça uma denúncia, a partir do momento que ela recebe o relatório da Polícia Federal, é de 5 dias, se tiver o réu preso. Artigo 1º, parágrafo 2º, a linha B. Você pode olhar em casa no Google, digita aí, Lei 8.038, Lei 8038. Vai no artigo 1º, parágrafo 2º, a linha B, está escrito: se o réu estiver preso, o Ministério Público ele tem 5 dias para fazer a denúncia assim que ele recebe o relatório. O Gonetti recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024. Ele ofereceu a denúncia no dia 18 de fevereiro, 84 dias depois. Esse prazo pode ser estendido? Pode. O juiz ele pode estender o prazo, ele pode aceitar depois, mas somente se não houver nenhum indiciado preso. Somente se não houver nenhum indiciado preso e sem cumprir liberdade provisória. Somente se todos os indiciados estiverem soltos e aqueles que estiverem presos tenham relaxamento. Relaxamento não é liberdade provisória. Relaxamento não pode ter tornozeleira, não pode ter restrição de sair final de semana, como tinha, por exemplo, o Mauro Cid. Então a PGR, ela apresenta uma denúncia intempestiva. E o que é intempestivo no processo brasileiro não pode ser aceito. Isso é uma nulidade processual insanável. Que eles estão fazendo esse teatro da admissibilidade para ver se os estúpidos embalados por jornalistas vendidos, prostitutos intelectuais como Daniela Lima, Rede Globo e todos os outros canais que tratam a gente que não tem concessão, por quê? Porque aqui a gente não lambe ovo. A gente os come, a gente os morde, não lambe. Mas o povo embalado por esses jornalistas prostituídos, ou nem prostituídos, que sequer conhecem direito, né, eles ficam dizendo, não, mas o julgamento na sessão, não tinha nem que ter sessão. Segundo, essa lei que ele fala que ele respeitou, ela diz no artigo 3º, inciso 1, você pode ir no Google, artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.038, compete ao relator, no caso o juiz Alexandre de Moraes, determinar o arquivamento do inquérito quando o requerer o Ministério Público. Vale lembrar que no começo de fevereiro de 2022, o PGR Augusto Aras requereu o arquivamento do inquérito 4.878, que deu origem à petição 12.100, que deu origem às mais de 1.600 ações penais, inclusive essas ações penais que surgiram ontem. Quando, no começo de fevereiro, o Augusto Aras pediu o arquivamento, o que o Alexandre de Moraes fez? Ignorou. Ou seja, ele não cumpriu o inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.038. Porque quando ele não quer arquivar, quando ele acha que o inquérito deve continuar, deve ser complementado, esse mesmo inciso 1º diz que ele tem que submeter o requerimento à decisão do tribunal. E do tribunal é do plenário, não é da turma. Porque essa mesma lei, no artigo 39, ela faz a diferenciação entre tribunal, sessão e turma. Então o tribunal é o plenário. E o Alexandre de Moraes, esse escárnio que vocês veem, esse teatro, em que ele vem depois publicar fake news no Diário Oficial, vem publicar fake news no site do STJ. Se existe um site com fake news hoje no Brasil, fake news escandalosa que abala a democracia, é o site stf.jus.br. O site stf.jus.br é o maior propagador de ódio e fake news do Brasil. E digo isso com conhecimento de causa. Enquanto o texto do artigo 39, enquanto o texto do artigo 3º, enquanto o texto do artigo 1º, todos da Lei 8.038 de 1990, estiverem do jeito que estão, eu estou certo e vocês estão errados. O jurista de internet está certo
e o jurista a granel, só porque é gordo, está errado.